Então, bom dia, tudo bem aí? Então vamos lá. Função log. Vimos aí há pouco a função exponencial, agora vamos ver a função log. Muito bem. Como é uma equação logarítmica? Aquilo que a gente fez lá. Logaritmo de 16 na base 2 igual a x. E aí? Aí você transformava, fazia 2 elevado a x igual a 16, faz a decomposição do 16, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4, corta as bases, x igual a 4. Está resolvido a equação logarítmica. Então, isso é a equação, tem um sinal de igualdade igual a alguma coisa. O que é então uma função? A função, você vai tirar o x daqui e vai colocar um f de x na frente. Como é que é? Vamos fazer aqui então uma função logarítmica. Ela pode ser assim, ó, f de x igual a logaritmo de x na base 2. Então eu posso ter a variável no lugar do logaritmando. Então isso é uma função logarítmica. Eu posso ter também esse formato. F de x é igual a logaritmo de 8 na base x. Também é uma função. Daí eu vou fazer o quê? Vou desenvolver como ela vai ser. O que eu vou desenvolver? Aí, valor numérico, você vai ter um valor que você vai substituir no lugar do x. Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver lá. Logaritmo de x na base 2. Pode ser 3. Aí eu só coloco na frente um f de x. Pronto, tem uma função. E agora? Agora você pode buscar os valores numéricos dessa função. Então, eu vou buscar assim, f de 2, por exemplo. O que quer dizer? Então, vou fazer o f de 1. F de 1. O que quer dizer? Pego 1 e coloco no lugar do x. Então, eu vou ter que logaritmo de 1 na base 2, e aí eu vou ter o resultado. Quanto é que é logaritmo de 1 na base 2? O logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Muito bem. Posso ter f de 2. Então, o que eu vou fazer? No lugar do x, vou colocar o 2. Logaritmo de 2 na base 2, por quê? Quando os dois valores são iguais aqui, o que ocorre? Ocorre que você faz uma propriedade. O logaritmo de 1 é 0. Quando a base... Os dois números são iguais. Quando os dois números são iguais, o resultado é 1. Bem tranquilo. Só isso. Muito bem. Então, se eu fizesse f de 4. F de 4, eu vou ter logaritmo de 4 na base 2, aí vai fazer o cálculo. O que eu vou fazer o cálculo? Como que eu vou calcular isso aqui? Como calculamos os logaritmos, como fizemos na nossa provinha ali. Então, qual é? 2 elevado a x é igual a 4. Lembra? 2 elevado a x. Então, qual é o número que eu elevo a base e o resultado dá 4? 2 elevado a x igual a 2 elevado a 2, que é o 4. Decompondo 4, aí eu corto as bases, x igual a 2. Muito bem. Então, o resultado aqui, f de 4 é igual a 2. E assim sucessivamente. Assim você faz o valor numérico, qual o valor numérico da função log. Muito bem.
Agora, aqui, nós vamos falar de um detalhe aí. Qual é o detalhe? O detalhe chama-se domínio. O que é domínio? Então, vou escrever aqui. Domínio da função. Luiz, o que é domínio da função? Domínio da função são aqueles valores que você pode colocar no lugar do x. Mas eu não posso colocar qualquer valor. Dependendo da função, pode, dependendo, não pode. Como assim, dependendo da função? Por exemplo, vou fazer uma função. Isso é uma função. Que função é essa? Isso é uma função algébrica. O que é algébrica? Tem um x, ele tem uma potência. É exponencial? Não. Isso é uma função algébrica. Isto é uma função exponencial. Tudo bem. E isso é uma função logarítmica. Então, são espécies diferentes de função, tipos diferentes de função. O que é domínio? Domínio da função são aqueles inúmeros, às vezes infinitos valores que você pode colocar no lugar do x. E isso é domínio de uma função. Por exemplo, que valores eu posso colocar no lugar do x aqui? Qualquer um. Então, aqui eu digo que o domínio é infinito, real. Então eu digo aqui, nessa aqui eu escrevo assim, domínio, vou colocar assim, igual aos reais. Quer dizer, posso colocar todos os números reais existentes ali, que não tem problema. E aqui, mesma coisa, posso colocar positivo, negativo, qualquer número que eu quiser colocar aqui, fração decimal, tem forma de fazer? Tem. Então, aqui eu digo que o domínio também é real. E aqui? Aqui eu não posso colocar qualquer número. Então, aquela função tem restrições numéricas. Então, seu domínio não é real. Por quê? Porque não existe logaritmo de número negativo. Então, eu não posso colocar no lugar do x número negativo nem o zero. Então, não existe logaritmo de zero? Não. Não existe logaritmo de número negativo? Não. Então, o domínio dessa função não é real. Então, esse domínio, eu posso dizer que pode ser os reais, mas eles têm que ser assim. Reais ou vamos fazer assim. Reais, com que condição? Que o x maior que zero. Então, aí eu tenho condição. O que quer dizer maior que zero? Positivo. Então, aqui eu posso colocar qualquer número no lugar do x, desde que obedeça essas condições aqui. Então, isto aqui é o domínio desta função. Como é que é domínio mesmo? Domínio são aqueles valores que eu posso dar para x. Vamos fazer mais um exemplo aqui do lado. Ó. F de x, g de x embaixo. Ó. M de x igual a raiz quadrada de x. Muito bem. Eu posso colocar qualquer número na raiz quadrada aqui no lugar do x? Não. Por que não? Porque eu não posso colocar um número nesta posição negativo. Por quê? Não existe raiz quadrada no grupo dos reais, não existe raiz quadrada dos negativos. Então não tem raiz quadrada dos negativos? Dos reais, não. Então, muito bem. Então, esse domínio, eu vou dizer que é reais, porém, qual é a condição dele? X tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque o zero eu posso ter. Então, são os inteiros? Não, eu posso ter raiz quadrada de 6,25, por exemplo. Não tem problema. Como 6,25 está a raiz? Tem.
Eu tenho raiz quadrada de números, raiz quadrada, vamos fazer uma aqui, de 0,25. Então eu tenho assim, como eu faço a raiz quadrada do número decimal? Transformo o número em quê? O que o tio Luiz ensinou? Fração. Então vai ser raiz quadrada de 25 sobre 100. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 100, 10. Então eu vou ter aqui 5 sobre 10. Que eu posso simplificar, cortando, dividido por 5, vai dar 1 meio. Então a raiz quadrada desse número é 1 meio, que eu posso representar ainda 0,5, que é 1 meio. Então está aí a raiz quadrada. Existe a raiz quadrada de um número decimal, mas não existe de negativos. Então eu tenho que colocar essa restrição. Qual é o domínio? O domínio é real, porém só serve aqui números maiores ou igual a zero. Quer dizer, positivo incluindo zero. E aqui, positivo excluindo zero. Não tem o igual. Então isso quer dizer o domínio de uma função. Certo? Chazinho aí, Almeida? Cafezinho? Luiz. Muito bem. Muito bem, mais um exemplo aí de domínio. Qual o domínio aqui? Tem algum x que eu posso colocar aqui, aliás, que eu não posso colocar aqui? Não tem. Então quer dizer que o domínio é real? Não. Tem exclusões, tem números que eu não posso colocar. Como na raiz lá eu não posso colocar negativos. E aqui eu posso colocar negativo? Pode colocar negativo, não tem problema nenhum. Eu não posso ter isso aqui, ó, um número sobre zero. Só isso que eu não posso ter na fração. Então, os casos de domínio, restrição de domínio, são função logarítmica, função irracional, que são as raízes, né? E função fracionária, que eu tenho x no denominador. Por quê? O denominador não pode ser zero. Então, aqui eu digo que o domínio são os reais, porém, qual é a condição? X diferente de 5. Ah, por que o 5? Porque se eu colocar 5 no lugar do x, 5 menos 5 vai dar 0. E isso aqui não existe. Eu não posso ter um número sobre 0. Então, assim, as restrições do domínio são a função fracionária, x embaixo, a função irracional, raiz de alguma coisa que tenha x. Pode ser x mais 2, x menos 2, qualquer coisa. Muito bem. Então, tem raiz e outra restrição são as funções logarítmicas, com qualquer base. Então, domínio restritivo que eu tenho que olhar é domínio de fracionário, este aqui e este aqui. Depois vamos fazer um pacote de exercícios para ver como funciona. Ok?